Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos retornando ao nosso estudo do segundo curso teológico, nossa quarta matéria, Angeologia, e hoje com a terceira lição. O pastor setorial nosso é o pastor João Pinheiro, congregação de Santa Paula, em Ponta Grossa. Então vamos estudar sobre a angiologia, a demonologia. Não é um estudo muito agradável de se fazer, mas é necessário nós estarmos estudando este assunto. Conclamo você estar com a sua Bíblia, estar com o seu caderno de anotações, para você anotar aquilo que chamar a tua atenção e para você também estudar mais a fundo a palavra do Senhor. Então a doutrina sobre Satã ela vai falar do pai da mentira, a sua existência. Uma das maiores armas que o inimigo tem é a mentira, que ele mente sobre tudo, inclusive sobre ele mesmo. Né? A sua existência é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento e por todos os autores do Novo Testamento. Cristo reconheceu e ensinou sobre a existência de Satanás. Você vai encontrar aí os textos bíblicos, Mateus capítulo 13, versículo 39, e eu oriento você, caro aluno, caro participante, a que dá um break aí no vídeo e vai lá e olha no texto bíblico, porque isso é muito importante, você ler, você vai assimilando, você vai aprendendo, você vai guardando, e isso vai te ajudar. Muitas pessoas conversam conosco e dizem que não conseguem guardar textos bíblicos, mas é praticando que você vai conseguir fazer isso. Então, a concepção do diabo com chifres, pé de cabra, aquela aparência terrível dele, não é bíblica, mas é uma concepção pagã. Afinal, a segunda maior mentira dele, né, é justamente negar a sua própria aparência. Tá? A terceira mentira dele é que o contrário de Deus é diabo. Isso é uma mentira. Deus não tem contrário, pois é único. Pode você entender isso? Deus é único. Então não existe aquele negócio de contrário de Deus é o diabo. Não, Deus é único e não existe contrários de Deus. De acordo com as escrituras, Satanás era Lúcifer, que leva a luz, né? O mais glorioso dos anjos, era o querubim ungido, mas ele aspirou ser como o Altíssimo e caiu na tentação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, você tem os textos bíblicos aí de referência, né? Também a Bíblia nos relaciona os reis de Babilônia e Tiro como tipos da queda de Satanás. Né? Ali vem mostrando no livro de Ezequiel, capítulo 28, quem ele era, como ele foi formado, aonde ele morava, vem se falando dessas qualificações de Satanás, ali ainda como um querubim ungido, e como subiu o orgulho ao seu coração, a queda que ele teve foi algo terrível. E Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, a ideia que ele teve de colocar o seu trono acima do trono, junto com o trono de Deus, né? E isso não foi possível. Então aí Satanás teve a sua queda, e na sua queda ele veio reivindicando os motivos práticos da sua queda. Foi que ele queria ser adorado como Deus, e não foi possível. Nunca será possível isso aí, né? Que é uma blasfêmia. Então, pense bem aqui comigo nessa lição prática. Se Deus castigou o orgulho deste anjo rebelde, não castigará todos os que se atrevam a afrontá-lo? Veja, o mundo moderno está mostrando para nós aí quantos homens, quantas mulheres que no seu orgulho, na sua vaidade, na sua posição de poder que tem recebido, acaba querendo ser adorado como Deus, acaba querendo tomar decisões como se fosse soberano absoluto. E nós vemos hoje no Brasil isto acontecendo. Essas pessoas terão a sua justa retribuição, se não houver um arrependimento, terão o seu justo pagamento, e nós lamentamos. Então por isso que a importância da igreja estar orando, porque a igreja, através do Espírito Santo de Deus e as ações da igreja, vão dar um norte, uma direção para essas pessoas, e pode ser que eles mudem pelas atitudes da igreja, pode que eles mudem
e Deus trabalhe nessas vidas, mas estão hoje entregues nas mãos de Satanás, e esse orgulho que passa por essas pessoas vai ser pago um preço muito alto. O diabo quis contagiar o primeiro casal com a semente do orgulho, né, de eles quererem ser como Deus. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 5, nós encontramos a passagem ali onde inicia-se a queda do homem por um incentivo, por uma orientação, por uma palavra maligna de Satanás. Nós sabemos que ele quer ser adorado como Deus deste mundo, ele é o anticristo, e o anticristo ainda não está agindo por causa da igreja, por causa que o Espírito Santo, ele ouve a igreja, ele age. Então o anticristo hoje está tolhido nas suas ações, mas você imagine quando a igreja for arrebatada, que ele ficar livre, leve e solto nesta terra, se imagine que ele vai querer ser adorado como Deus, vai procurar enganar até o povo judeu, e aí as grandes consequências dessa atitude dele, se num primeiro momento ele foi lançado do céu, no segundo momento aqui na terra, Deus estará enviando a grande tribulação, porque o anticristo estará reinando aqui na terra, e a própria terra vai pagar um preço tremendo por falha em buscar e servir a Deus. Você está vendo ali o texto de Apocalipse, é capítulo 12, versículos 3 e 4. Ok? Como castigo, Satanás então foi lançado do céu. Ele vem caindo, né? Satanás vem em queda livre. Foi lançado do céu aonde estava Deus ao céu atmosférico. Agora, porque a Bíblia diz que as potestades do ar, né? Ele está no ar. Está sendo lançado desse céu atmosférico à terra. Quando a igreja subir, Satanás será lançado aqui na terra. E aqui na terra ele vai ter esse reino do anticristo. Mas daqui ele vai ser lançado para o inferno. Do inferno ainda vai ser lançado no lago de fogo. Então, para aqueles que dizem que a eternidade, que não haverá castigo para a eternidade, é bom se precaverem, lerem um pouco mais a palavra do Senhor e saber que Satanás estará por toda a eternidade no lago de fogo. E aqueles que o acompanharam vão estar lá também, e aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador vão estar lá também. Alguns nomes que são dados a Satanás, né? Satanás adversário, você vai encontrar aí na Bíblia Apolion, você vai encontrar também o inimigo das nossas almas, o pai da mentira. São alguns nomes que foram colocados nele aí, mas é interessante que o ser humano tem assim uma tendência de colocar nome em tudo, né? Isso foi dado a Adão, na verdade, quando Deus mandou ele nomear as coisas no paraíso, e até hoje o homem mesmo caído, mesmo em pecado, ele tem essa tendência de colocar nome nas coisas. Então, colocar nome em demônios, a Bíblia não cita demônios, não nomina demônios por nome. O único que foi nominado aí foi aquele que Jesus perguntou qual era o seu nome, ele respondeu Legião. Jesus procurando mostrar para os discípulos qual era a situação tenebrosa, miserável daquele endemoniado gadareno. Então Jesus perguntou o nome dele, e ele falou que era Legião. Se nós trouxermos para o campo humano, ali estava havendo um embate espiritual, né? Jesus combatendo os demônios, mas se trouxermos para o campo humano, Legião, na época era uma palavra militar e que se relacionava ao exército romano. Uma legião era composta de no mínimo 6.000 homens. Então nós entendemos que se ali aqueles demônios estão se auto-intitulando legião, eles estavam 6.000 demônios no mínimo no corpo daquele homem. Que coisa terrível, né, irmãos? Mas é a única vez na Bíblia que se relaciona a demônios pelo nome. Hoje em dia, as pessoas têm o costume de chamar todas as situações, para cada situação de que uma pessoa vive, porque tem um demônio tal, porque tem um outro demônio tal, e a Bíblia não nos ensina assim. Jesus nos deu uma autoridade, mas não uma autoridade para entrevistar Satanás, não, de forma nenhuma. A autoridade de Jesus é para ir e expulsar o demônio. As demais coisas quem fará é Jesus Cristo. Inclusive, o expulsar o demônio é no nome de Jesus.
é na autoridade do nome de Jesus. E tem uma coisa também interessante aí que a gente chama a atenção dos irmãos. A expulsão de demônios não é pelo sangue de Cristo, é pelo nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele foi derramado para perdão dos nossos pecados. São pontos interessantes aí para a gente analisar e avaliar pela palavra do Senhor. O que o diabo quer fazer? Ele quer destruir a igreja e ele usa várias maneiras. Nós temos aqui duas. Interiormente, a tentativa de destruir a igreja com falsos ensinos, e nós vemos isso acontecendo a olhos vistos, aí, a olhos nus, né, na sociedade hoje, no seio da igreja, hoje a verdadeira igreja do Senhor está sofrendo esta situação. Falsos ensinamentos é aquela coisa que eu sempre digo assim, o não faz mal, o não tem importância, mas não está em conformidade com a palavra de Deus. Muitos querem as bênçãos que estão registradas na Bíblia, mas quando a palavra de Deus traz um ensinamento que ele pesa um pouco na nossa responsabilidade, então às vezes deixamos de lado e não podemos fazer isso. Então o inimigo tenta entrar sorrateiramente na igreja do Senhor, trazendo falsos ensinos e exteriormente perseguindo a igreja. Veja que essas táticas do inimigo, elas mudam com o tempo. Lá no tempo da igreja primitiva, a perseguição era terrível. Ele tentou acabar com a igreja, perseguindo, matando os cristãos. Hoje não. Hoje há uma perseguição ainda. Há muitos lugares onde os nossos irmãos estão morrendo. Mas hoje ele tenta entrar na igreja através dos falsos ensinos. E aí vai surgindo aí seitas, religiões e igrejas a rodo, né? Está surgindo a rodo aí. Coisas que muitas vezes carregam no bojo dos seus ensinamentos o ensinamento de Satanás. Vamos lembrar que o diabo, né, um dos títulos dele é difamador, é caluniador, é isso que significa esse nome, né? Ele calunia, irmãos, é próprio dele, ele fala contra Deus, ele fala contra os homens, enfim, é uma das funções dele fazer isso aí. E nós temos que estar atentos para não cairmos nesse engodo de Satanás e não querermos, por exemplo, nós vemos aí nos nossos dias hoje, com a pandemia, pessoas que perdem seus entes queridos, né? Lamentavelmente isso acontece, e de repente começa a caluniar a Deus. Nós oramos, nós pedimos e o Senhor não fez nada. Então vamos ter cuidado para que a gente não entre no mesmo processo errado que o inimigo tenta incutir nas nossas vidas, e ele entrou. Também o diabo é um difamador do homem, né? Nós temos aí o livro de Jó, onde ele ali mostra muito claramente que ele é o acusador, ele é o caluniador. Também ele recebeu um título de Lúcifer, filho da alva, né? Beelzebu, senhor da casa, maioral dos demônios. Interessante que Beelzebu também é o deus das moscas, né? E mosca só vai, os irmãos já sabem aonde que a mosca vai, né? Onde tem coisa que cheira mal. Também na Bíblia chamam ele de Belial, companheiro vil, destruidor, Apólio no grego, Abaddon no hebraico. Ele tem ódio contra o Criador, contra as suas obras, ele tem ódio contra as criaturas de Deus, né, que nós fomos colocados, talvez assim, podemos entender que substituindo a adoração que ele prestava a Deus, hoje o homem presta a Deus. Então ele tem raiva disso, ele tem ódio disso aí. Títulos que são dados a eles, maligno, né? Poder no mundo e influenciado, o poder mundial é influenciado por ele, é o tentador, ele prova, ele testa, muito diferente de Deus, né? Quando Deus está provando o homem, está provando para o bem, Deus está provando hoje para uma bênção amanhã, mas ele prova para destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Todos nós sabemos disso. Príncipe Deus desse século, acusador dos nossos irmãos. Vamos lembrar que o mundo jaz no maligno, e o maligno é Satanás. Então, Satanás traz falsas ideias para o ser humano, né? Fama, prazer, bens. Hoje uma coisa que está afetando a vida espiritual, a fé de muito crente, a comodidade com as coisas do mundo. Está tudo bem com ele,
não se preocupa com Deus, não se preocupa com a igreja, não se preocupa com a obra de Deus, e o inimigo aproveita disso aí também. É o acusador dos nossos irmãos, a gente já comentou. Seus símbolos na Bíblia, alguns deles, né? Serpente. Vamos lembrar, irmãos, você tem que ler o texto e tem que ler o contexto da palavra de Deus, nós já aprendemos isso também, porque serpente também, em algum momento na Bíblia, é um símbolo de Jesus Cristo. Então, vamos prestar bem atenção nessa particularidade. Dragão é um símbolo de Satanás. Anjo de luz, o anjo da luz, né? Um símbolo de Satanás também com o cuidado que muitos anjos do Senhor resplandeceram no lugar aonde chegaram. São anjos de luz também, mas o Satanás ele também pode se transformar em anjo de luz. Caráter de Satanás, ele é uma criatura, é espírito, era o querubim ungido e era um anjo exaltado. Então, como diz aí os antigos, era não se escreve, né? Então ele perdeu a condição primordial que ele tinha. Sua personalidade, traços de sua identidade. É um ser inteligente, tá aí os textos bíblicos, irmãos, nós não estamos lendo, mas você pode conferir e confirmar. A gente está só comentando aqui sobre as questões, mas os textos bíblicos estão aí para você provar e aprovar também. Né? Então ele é um ser inteligente, ele também tem emoções, ele também tem vontade, e a vontade dele é ser adorado, né, uma das principais. Moralmente, ele é penalizado por seus atos, ele tomou uma atitude, ele decidiu por si mesmo, dentro do seu livre-arbítrio, e agora ele vai ser penalizado pelo ato que ele tomou. Ele é homicida, quer dizer, ele é um assassino desde a criação do mundo, né? Ele é mentiroso, foi ele que influenciou Caim a matar Abel. Mentiroso é próprio dele, ele é pecador, quer dizer, ele pecou, foi destituído da glória de Deus, ele acusa, ele luta contra o povo de Deus, é presunçoso, é orgulhoso, e é o orgulho que derrubou ele, né? É poderoso também, ele é forte. Veja bem que quando a Bíblia fala que ele foi lançado do céu, não fala que foi tirado os poderes dele, certo? Mas o poder dele é muito diferente do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é só Deus. E quem está acima de Satanás, Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, ele tem que respeitar. Nós não somos nada, mas em nós habita o Espírito Santo. E ele tem que respeitar essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Na tua vida, meu irmão. Pode dar um glória a Deus aí, porque é bênção de Deus este assunto. Ele é do maligno, próprio dele, as coisas malignas é própria dele, é muito astuto, ele não entra de graça nas situações, ele estuda primeiro, é um enganador, muitas vezes tem uma aparência de coisa boa, mas não é nada disso, é feroz e é cruel, não tem piedade. As atividades e atuações contra a obra de Deus. Ele vem tentando causar conflito na obra de Deus. É tão fácil, né? A gente fala muitas vezes até em tom de brincadeira que de repente um irmão chama o outro de feio e cria-se um conflito, né? Mas é tão fácil as pessoas se sentirem ofendidas, se sentirem assim menosprezadas, e muitas vezes é uma sementinha de Satanás que foi lançado lá e ele não está enxergando que a igreja o ama, que o povo de Deus está ali para auxiliar, que pastores, obreiros estão ali para auxiliar, mas parece que não enxerga, porque fica meio cegado. E o inimigo vem para causar isso, conflitos, tentações. Se ele tentou Jesus, ele vai nos tentar, pode ter certeza. Eu sempre digo para as pessoas, a nossa vida é um ciclo, né? Você sobe na montanha, recebe a bênção, você desce no vale, entra pela luta, você volta para a montanha, bênção, desce para o vale novamente, e assim nós vamos indo. E nesses períodos somos tentados. Ele usa pessoas contra a obra de Deus. São pessoas endemoniadas, pessoas que são realmente instrumentos nas mãos de Satanás. Olha o Brasil. Veja o Brasil, como tem pessoas que nós não entendemos, como falam mentiras. O próprio combate ao Covid, né? Quantas mentiras são faladas, usam a ciência, quando, meu Deus do céu,
Então, nós vemos que é Satanás por trás, agindo, atuando e fazendo coisas tenebrosas. Ele usou Judas. Ele conseguiu lá com os discípulos de Jesus usar Judas. Imagine, vamos ter cuidado para não termos na nossa vida atuações de Satanás. Quanto a você, crente, quanto a eu, ele tenta o crente por crente mentir. É um dos maiores problemas hoje da humanidade. Mentira. E às vezes está na boca de muita gente boa aí. Não dá para crer muito na palavra da pessoa porque é mentiroso de carteirinha. E isso não agrada a Deus. Ele acusa, ele difama pessoas. E muitas vezes difamar uma pessoa, eu lembro sempre daquela história da pessoa que veio até o pastor e falou assim: olha, eu falei de determinada pessoa, mas estou arrependido e quero pedir perdão, e o que o senhor me orienta a fazer? Aí o pastor diz assim: faz um favor, traz uma galinha aqui para mim. E ele levou. E o pastor falou: vamos matar essa galinha e vamos comer ela. Vamos matar, vamos depenar e vamos comer. E fizeram assim. Aí ele falou: agora, por favor, meu irmão, pega essas penas dessa galinha e espalhe por todo o bairro. E aquela pessoa foi e fez daquela forma. E voltou para o pastor e falou: agora, pronto, pastor, já fiz o que o senhor falou. E agora? Ele falou: agora você faz uma gentileza. Volta e pega todas essas penas de volta e me traz aqui para mim. Aí ele falou: bom, pastor, agora é impossível de fazer isso aí. Por quê? Não, porque o vento já bateu, porque algumas coisas já aconteceram, não vou ter condição de trazer todas as penas. E aí o pastor trouxe o ensinamento. Então é isso mesmo que acontece quando se fala de uma pessoa. Não tem condições de voltar atrás depois da palavra lançada, não se volta atrás, não se voltar atrás até a pessoa volta, mas não consegue se impedir as consequências daquilo que foi falado. E de repente o assunto de falar mal do irmão chegou lá nos Estados Unidos, por exemplo, só um exemplo, Estados Unidos, e a pessoa aqui em Ponta Grossa se arrependeu, foi até o outro lá, pediu perdão, se humilhou, foi perdoado, abençoado, mas o assunto está lá nos Estados Unidos, e lá talvez não chegou a questão do acerto, e ficou uma fama ruim de alguém e sem solução. Então, cuidado com isso. Satanás dificulta o trabalho. Veja, irmãos, vamos analisar um pouquinho o desejo, o sentimento que nós temos pelas coisas de Deus. Quantas vezes nós abandonamos trabalhos que Deus colocou na nossa mão porque estamos desanimados, porque de repente alguma coisa aconteceu ao contrário. Porque o pastor não me entende. Porque lá está melhor do que aqui. Porque ali Deus está usando e aqui Deus não está usando. Não, meu irmão. Temos um trabalho, temos um chamado. Você tem uma atividade, estudar a palavra do Senhor, você está fazendo isso, glórias a Deus. Mas o diabo vai dificultar. Veja aí, nesse estudo que estamos fazendo, você se cercou aí, de repente se preparou, agora vou sentar aqui, vou assistir o vídeo, agora eu vou estudar a palavra de Deus, mas de repente toca o telefone, uma coisa ou outra acontece, ele dificulta. O inimigo procura dificultar. Mas vai em frente, meu amado, em nome de Jesus, ele não vai ter poder de impedir você de fazer a obra do Senhor. Ele usa demônios para derrotar o crente. Ele, já falei para os irmãos, o maior psicólogo do mundo, Jesus Cristo, ele criou o ser humano, ele conhece, sabe como o ser humano vai proceder, Jesus sabe tudo. Mas o demônio, ele não foi o criador do ser humano, mas ele analisa, ele fica na sua psicologia, fica estudando o ser humano para procurar encontrar o ponto fraco e ali, nesse ponto fraco, ele atacar. Então aí ele usa os demônios para atacar o crente. Aí Efésios, no capítulo 6, nos remete ali a questão de estarmos usando a armadura de Deus. Crente, leia mais profundamente esse texto de Efésios, capítulo 6. A armadura de Deus é para vencermos Satanás. Tenta o crente quanto à imoralidade, é outra coisa tremenda e terrível. Hoje em dia, graça pelo mundo, né? Infelizmente, se você olhar aí as pesquisas de internet,
diariamente são milhões de acessos a sites pornográficos. Então, há milhões. Se existe um site falando de Jesus, existem mais de 10 mil sites com imoralidade. Então, se existem 100 sites falando de Jesus, vá computando quantos sites imorais tem aí. E aí, irmãos, são coisas que são agradáveis à carne. E a carne quer isso. A carne leva isso aí. E muitas vezes, você crente, você está estudando a palavra de Deus, fazendo uma pesquisa aí da palavra de Deus, entra de repente num site que não é muito legal e aquilo acaba chamando a atenção. E em vez de seguir com o estudo da palavra de Deus, acaba se desviando para coisas que não são legais. Então o inimigo tenta quanto a isso aí. Ele procura, ele vai pesquisando, ele vai trazendo. Então o que existe? Coisas boas no mundo? Existem coisas boas no mundo. Tem mulheres bonitas, tem homens bonitos. Agora, meus irmãos, olhar não é pecado. Ser tentado, irmãos, não é pecado também. Mas temos que vencer isso aí, em nome de Jesus. Precisamos, irmãos, estar atento quanto a essa questão, porque a imoralidade, ela começa com coisas simples. Veja Eva lá no paraíso, quanto à questão da tentação. Moralidade, o princípio é o mesmo de tentação. Semeia joio entre eles. Temos aí a parábola do joio e do trigo, né? Então o joio é muito parecido com o trigo, vão crescer juntos, vão nascer juntos, vão crescer juntos, mas vai chegar um tempo que haverá uma separação. E essa separação do joio não é o homem que faz, é Deus, certo? O homem compete, e se você for olhar essa parábola, você vai ver, o homem compete em não dormir e não deixar o joio ser plantado no meio do trigo. Isso é responsabilidade do homem. Mas se dormiu e o joio foi plantado, agora vai ter que aguentar as consequências. Incita perseguições, quer dizer, ele usa os instrumentos que ele tem na mão, e nós, irmãos, andamos pelas coisas direitas, nós seguimos o caminho correto, não fazemos coisas erradas, mas aqueles que nos perseguem, eles mentem, eles nos atacam, eles inventam coisas, trazem narrativas que não são próprias, que não são verdadeiras, mas eles não querem saber, porque estão sendo usados por Satanás. Então as perseguições têm esse cunho também, que traz muita mentira no meio, traz muitas coisas erradas para o meio, traz a perseguição, coisas inventadas por Satanás. Então ele faz isso. Ele perturba a obra de Deus, ele se opõe à obra do Senhor. Veja bem, eu me recordo aí que o ex-presidente, esse cidadão aí que deveria estar na cadeia, mas não está, ele citou uma vez, numa das suas conversas vãs por aí, que ele preferia que em cada esquina do Brasil tivesse um bar do que uma igreja. Ora, isso não é coisa de alguém, de uma autoridade se falar. Então, usando por Satanás. Quem que quer que tenha um bar em cada esquina? Satanás. Quem deseja uma igreja em cada esquina? O povo de Deus. Analise você. Ele aflige os santos. Qual é o santo que não se sente incomodado quando percebe uma luta, uma dificuldade dos nossos irmãos, dos nossos familiares, da igreja em si, do bairro que moramos, da cidade que moramos? Qual é o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão que não está colocando os seus joelhos no chão, orando pelo nosso país, orando pela nossa cidade, orando por aquelas pessoas que estão lá no leito de enfermidade, sendo afligidos por esse Covid? Qual é o santo que não está fazendo isso? Então estamos afligidos, irmãos. Mas Deus vai nos dar vitória. E ele tenta os santos de Deus. Se eu pudesse derrubá-los, ele derrubaria, mas ele tenta. Quanto aos descrentes, às nações, ele domina nações, ele domina autoridades, ele cega, ele engana, ele arma o laço e amarra, ele arrebata a palavra. Isso aqui é muito interessante, a parábola ali que cita o semeador, né, lançando a semente. E veja bem, quantas almas, e você pode ser um testemunho disso, quantas almas já ganhou para Jesus que num primeiro momento vieram para a igreja com toda aquela alegria, com todo aquele fervor, e de repente sumiram da casa de Deus.
de repente desviaram-se, não permaneceram. Quantos acontece isso aí? É a ação do inimigo, arrebatando aquela palavra que caiu no coração, mas ele foi lá e conseguiu sufocar, conseguiu tirar. Ele vai reunir as nações, e graças a Deus não vamos estar aqui para ver isso aí, mas vai reunir as nações para o Armagedon, a grande guerra contra Jesus Cristo, contra Israel, e que Jesus vai vir para acudir o povo de Israel. Quais são os locais da sua atuação? Não somente entre ímpios, mas muitas vezes age como anjo de luz. Então, mais ele age e procura agir como anjo de luz onde está o povo de Deus. Porque lá no ímpio, o ímpio já está fazendo a vontade dele. Ele assiste reuniões religiosas com toda certeza. Né? Lá no ajuntamento de anjos, aquela reunião celestial, ele estava lá. Então não vai estar também numa reunião de igrejas? Pode estar lá. Mas ele já entra sabendo que é derrotado. Ele tenta implementar uma doutrina de demônios. Olhe bem, irmãos, olhe bem quantas igrejas estão trazendo doutrinas estranhas, ensinamentos estranhos à palavra de Deus. O inimigo está agindo. Estando nas igrejas, pretendendo transformá-las em sinagoga de Satanás. Age também, às vezes, como ministro de justiça, entre aspas. Né? Você deve saber esse funcionamento que está acontecendo no nosso país. É só olhar o Brasil, você já tem uma ideia do que é um ministro de justiça sendo usado por Satanás. O porquê de sua ira? Ele aborrece a imagem de Deus em nós, odeia a nossa natureza humana, com que foi revestido Jesus, odeia a glória externa de Deus, nós iremos ao céu, ele já foi expulso de lá, seremos semelhante a Cristo, ele não vai conseguir isso, e somos filhos de Deus e por isso o diabo nos inveja. Os limites dele. Nós devemos reconhecer que ele é forte, mas forte para quem? Para os que cedem à tentação. Mas nunca vamos exagerar o seu poder, porque ele nunca terá mais poder do que Jesus Cristo. Então o poder, o Todo-Poderoso é Jesus Cristo. Ele hoje é derrotado, mas não se conforma com isso. Aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7, fala que ele é covarde. Por quê? Porque se você usar o nome de Jesus, aí não é questão de covardia. Ele tem que sair de perto, ele tem que fugir, porque o nome de Jesus é poderoso. E ele não resiste, ele não pode. Ele não é onisciente, não é infinito. Ele pode ser resistido sim pelo crente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sairá de perto de você. Deus o limita nas suas ações, graças a Deus, glórias a Deus por isso, porque se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos perdidos, porque o inimigo ele lança tanta coisa na nossa vida, né? Na vida do cristão, mas Deus limita ele, Deus põe um freio nele, não pode fazer nada sem a permissão de Deus, não pode tentar, não pode afligir, não pode matar e não pode sequer tocar no crente, sem a permissão de Deus. A defesa do crente contra ele. Temos a constante intercessão de Cristo por nossas vidas. Diante do Pai, Cristo intercede por nós como o nosso sumo sacerdote, e isso vale um glória a Deus. Deus pode usar o diabo para propósitos benéficos na vida do crente. É aquele negócio. Deus pode permitir ele agir de alguma forma para que isso resulte em bênçãos na vida do crente. É o tal do mal que é transformado em bem. Não devemos falar do inimigo com desprezo para não cairmos no mesmo pecado. Né? Judas, versos 8 e 9. Na própria guerra que o arcanjo Miguel teve com Satanás por causa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não proferiu palavras assim pesadas contra ele. Ele falou, o Senhor te julgue, né? O Senhor toma providência contra ti. Sempre devemos estar vigilantes, né? E devemos, como a Bíblia fala, resistir ao inimigo. E vamos usar, irmãos, as armaduras espirituais que Deus nos deu. Está lá em Efésios, capítulo 6. Usemos tudo aquilo. Teremos grandes vitórias da parte do Senhor. Qual é o destino, o juízo em queda constante, aquilo que nós já comentamos? Foi expulso do céu, vai ser lançado na terra, vai ser expulso da terra, foi julgado no Éden, foi julgado na cruz, foi expulso dos céus na metade da tribulação, preso no abismo no início do milênio, lançado no Geeno, no lago de fogo, para sempre.
pecado dele, já fizemos um comentário em Isaías e Ezequiel. Espíritos malignos, espírito imundo, são muito astutos, se opõem a Deus, atacam as pessoas com todo tipo de males. Demônio é um anjo que se rebelou contra Deus ao seguir as ordens de Satanás. Os demônios executam as ordens de Satanás e tentam induzir as pessoas a desobedecerem o desejo de Deus. Satanás sabe para onde ele vai, os demônios sabem para onde eles vão, e tanto que aqueles demônios que foram expulsos do corpo do endemoniado gadareno, eles pediram para Jesus não mandá-los para o abismo. Então ele sabe qual o destino final deles. Quando estão por aqui, eles vão incomodar o povo de Deus. Quando eles entram realmente na vida dos seres humanos, isso é chamado de possessão demoníaca. Há muitos exemplos na Bíblia, uma grande parte do trabalho de Jesus na Terra envolveu a cura de pessoas controladas pelos demônios. É uma realidade, muitos querem negar isso, mas os demônios existem e tomam posse da vida de seres humanos e causam um caos tremendo quando não levam à destruição total. E lembrando vocês, anjos de Deus não entram em corpo humano. Quem possui vidas humanas ou tenta possuir são demônios. Quem são os demônios? A palavra demônio é de origem grega e significa falsa deidade. Qualquer deidade que não seja o Deus verdadeiro é um espírito que se opõe a ele. Logo, é um espírito do mal ou um demônio. É uma das condições, né, para se conhecer se o espírito é de Deus ou não, é aquele espírito que diz lá que Jesus é o Filho do Deus vivo. Demônios não falam isso. Eles reconhecem, eles sabem do poder de Deus, mas se eles puderem, eles negam que Jesus é o Filho do Deus vivo. Há só um diabo, que é conhecido por uma variedade de nomes e títulos na Bíblia. Já comentamos. O diabo governa sobre todos os outros demônios que lhes são sujeitos. Muitas vezes na Bíblia a palavra espírito é usada por demônio como um descritivo, né? Por exemplo, a Bíblia menciona espírito do mal, espírito imundo, espírito da enfermidade, espírito mudo e surdo, mas são tudo demônios. Alguns demônios possuem espírito de assassinato, suicídio, medo, mentira, o que os associa com vários pecados ou atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, demônios também são seres criados. Foram criados originalmente para servir o nome do Senhor, mas tomaram a atitude de seguir o caminho de Satanás. Demônios são imortais, porque desde que foram criados se tornaram eternos, né? Não podem voltar a ter seu relacionamento anterior com Deus. Eles usaram o livre-arbítrio, tomaram as suas atitudes, decidiram o que fazer e agora não voltam atrás. Têm grandes poderes quando comparados a humanos, mas seus poderes não se comparam com o poder de Deus. Então veja, irmãos, Deus nos deu autoridade sobre eles, e os cristãos que creem no poder de Jesus não podem ser conquistados pelo poder dos demônios. O que fazem os demônios? Os anjos foram criados para adorar e louvar a Deus, servi-los e agir como seus mensageiros. A Bíblia afirma que eles são espíritos enviados por Deus para cuidar daqueles que receberão salvação. Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 14, muito lido nas lições anteriores. Agora, os demônios têm função similar, mas servem a um mestre diferente. Eles são governados por Satanás e servem a Satanás. Atuam na vida dos seres humanos, mas o propósito é cumprir os esquemas de Satanás e fazer oposição a Deus. Bem o contrário dos anjos de Deus. Tentam, enganam, iludem as pessoas com a intenção de trazê-las para a condenação eterna. Prestou atenção? Constantemente atacam, oprimem e acusam o povo de Deus. Uma vez que Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, usa os demônios para executar diferentes tarefas. Por exemplo, temos aí a parábola do semeador, ali onde o semeador está lançando a semente. O inimigo está tirando, arrancando a semente. E isso que ele tenta fazer e procura fazer, e algumas vezes ele é bem sucedido, arrancar a palavra do coração das pessoas antes que ela crie raiz e a pessoa se firme, se fundamente. A importância de evangelizar, mas a importância de se ensinar a palavra de Deus também, seguindo o processo da aceitação a Cristo, o evangelismo e o ensinamento. Muitas vezes Satanás promove o afastamento de algumas pessoas de Deus antes que façam um genuíno compromisso. Então é isso que estamos falando aqui.
Basicamente, os demônios trabalham de acordo com o padrão estabelecido por Satanás na sua tentação de Eva no jardim do Éden. Olhe lá, estude lá como Eva foi tentada. Isso praticamente acontece no mundo todo. É a mesma tática usada por Satanás, que usou com Eva, ele usa hoje com o ser humano. Primeiro, negam a verdade da palavra de Deus, contestam as afirmações que ele faz. Em seguida, negam a realidade da morte. Finalmente, apelam para a vaidade e orgulho humano, dizendo que homens e mulheres podem ser iguais a Deus ou mesmo serem deuses, que muitos homens querem aí, né? Muitas mulheres querem. Esses são os métodos e ensinos básicos que estão por trás da maioria dos cultos e das falsas religiões. Quer conhecer uma falsa religião? Quer conhecer uma igreja que segue um padrão herético? Olha para a sua liderança e vê se não é a base de todo o ensinamento está calcada numa pessoa, num homem, numa mulher, mais ou menos por aí, que segue essas falsas religiões. Qual é o destino final dos demônios? A Bíblia nos conta que Deus tomou os anjos que pecaram contra ele e os precipitou no inferno e os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, eles estão reservados para o juízo. O destino deles já está traçado. Possessão demoníaca. A possessão demoníaca ocorre quando um demônio ocupa o espírito de um ser humano. A Bíblia nos fala que demônios podem entrar no corpo de uma pessoa a fim de controlar seus pensamentos e ações. Todos os cristãos, presta atenção aí, todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo e seus espíritos humanos são selados pelo Espírito Santo. Os demônios conhecem e reconhecem esse selo. Então, os salvos verdadeiramente, os verdadeiros salvos, jamais poderão ficar endemoniados. Os demônios podem também entrar no corpo de animais. São associados com o livro de mágicas e ídolos, temos os textos bíblicos aí, e com frequência causam danos ou deficiência física. Aí há uma necessidade, irmãos, de termos o espírito de discernimento para entendermos quando uma situação é uma possessão demoníaca, ou quando é uma doença, ou quando essa própria doença é causada por demônios. Envolvimento com cartas de tarô, horóscopo, qualquer outra forma de adivinhação podem dar aos demônios a oportunidade de entrar na vida de um cristão. Tá aí. A gente conhece pessoas que não saem de casa sem dar uma olhada no horóscopo, né? Conhecemos pessoas que vão buscar aí coisas em centro de terreiro, conhecemos pessoas, e tem uma outra coisa, hein? Conhecemos pessoas também que fazem aquelas chamadas simpatias, né? Não tem nada de Deus nisso aí, minha gente, vamos tomar cuidado, vamos conhecer mais a palavra do Senhor. Tais práticas podem ser inofensivas para a maioria das pessoas, não faz mal, tem importância, mas Satanás usa as menores chances para obter vantagens sobre as pessoas. Manifestação. Com frequência os demônios preferem se esconder para que possam exercer controle sem oposição. Eles possuem realmente poderes sobrenaturais, mas nunca acima de Deus, e eles procuram exibir esses poderes através das suas vítimas. Quem já viu uma pessoa endemoniada sabe muito bem do que estamos falando, como muda a fisionomia dessa pessoa. Muitas vezes Jesus repreendeu os demônios para livrar pessoas que sofriam por suas possessões. Expulsão de demônios. O exorcismo era uma parte normal do ministério de Jesus, que ordenou aos seus seguidores que fizessem o mesmo. Faz parte do ministério da Igreja do Senhor. A ordem nunca cessou e se faz ainda mais importante hoje, uma vez que as forças do mal graçam com tanta intensidade no mundo. Os princípios que vêm da prática de Jesus, das Escrituras e da observação e envolvimentos pessoais. Primeiro, Jesus se dirigia aos demônios e ordenava-lhe que saíssem. Amaldiçoava-os com uma palavra. Jesus deu autoridade a seus seguidores para usar seu nome na expulsão de demônios e usar isto como sinal do discípulo cristão. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica e seu uso depende do relacionamento entre o Senhor e a pessoa que usa seu nome. Ir usando o nome de Jesus aí à torta e direito. Não, tem que ter uma comunhão com Ele para usar o nome de Jesus com autoridade. Jesus expulsou demônios pelo Espírito de Deus.
Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para curar todos os oprimidos. Todos que cruzaram a vida de Jesus foram libertados da opressão demoníaca. Jesus ensinou claramente sobre amarrar o valente, sobre ligar e desligar no céu. A oração é a arma importante para lidar com demônios. Então temos mais algumas explicações aqui. Quando os discípulos perguntaram por que não podia expulsar um certo tipo de demônio, Jesus respondeu que muitos tipos só poderiam ser dominados com muita oração. E o comentarista não colocou aqui, né? Nós vamos colocar jejum também. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, descreve o poder que o sangue do Cordeiro tem sobre Satanás. Leia esse texto, irmãos, isso é muito bonito, muito interessante, muito bom, muito prático para as nossas vidas. Os demônios não gostam de ouvir sobre o sangue de Jesus e ficam agitados quando isso é mencionado. Deus equipou o discípulo cristão com arma de defesa arma de defesa em batalha espiritual contra os demônios. O Senhor respondeu a Satanás com passagens da Bíblia. A palavra de Deus nos foi dada como ferramenta de defesa e para atacar Satanás. Então toda a questão da tentação de Jesus envolveu a palavra de Deus da parte que estava tentando, como envolveu a palavra de Deus da parte daquele que estava sendo tentado. É o exemplo que Jesus deixou para nós. Devemos ir contra os demônios do inferno com a ajuda dos céus, não com nossos limitados recursos terrenos. Na nossa força, na nossa vontade, no nosso desejo, vamos perder sempre o inimigo. Então, é pelo poder do nome de Jesus nas nossas vidas. Devemos reconhecer que a última vitória já foi ganha por Jesus. Ele veio para destruir as obras do diabo, nós sabemos quais são, e para destruir o poder de Satanás sobre a própria morte. Quando Jesus gritou na cruz, está consumado, ele quis dizer que sua obra redentora estava feita. Quando ressuscitou dos mortos, demonstrou poder sobre a morte. Somos vencedores somente se tomamos parte na vitória de Jesus sobre Satanás e seus demônios. Então, os falsos pressupostos aí para nós encerrarmos. As almas de homens maus mortos, paganismo não bíblico, espírito desencarnado de raça pré-adâmica. Também não. É um pressuposto falso, essa questão de achar que existiu uma raça pré-adâmica. Descendentes de homens e mulheres antediluvianos, apesar do registro bíblico de sua existência. Essa hipótese não é possível de veracidade, porque após a morte segue-se o juízo. Então não é todo homem que morreu, vem depois o juízo. Não tem esse negócio de voltar à existência. A verdade bíblica, Satanás era anjo príncipe dos demônios. Demônios são anjos e não uma raça pré-adâmica. Ele tem uma hierarquia bem organizada de anjos maus ou demônios que pecaram e foram lançados fora dos céus. Segundo a Escritura, os anjos maus passam parte do tempo no inferno e parte no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. Alguns demônios já estão presos e alguns estão à solta cumprindo ordens de Satanás. Tá aí os textos bíblicos, confira aí, meus irmãos. Cuidado! Gênesis capítulo 6 fala dos filhos de Deus, né? Se os filhos de Deus, descritos ali em Gênesis 6, fossem espíritos caídos, não poderiam ser chamados de filhos de Deus. Entendeu, irmão? Se fossem anjos do Senhor, não iriam deixar sua posição de obediência e adoração a Deus. Portanto, nesse caso, filhos de Deus não denota anjos, mas descendentes piedosos de Sete, ou reis e líderes da época. As características desses seres. A natureza são seres espirituais, o intelecto, a inteligência conhece muito bem a Jesus, sabe seu destino final, tem a sua própria doutrina distorcida, sua moralidade passa do chão, são chamados de espíritos imundos, sua doutrina leva a uma conduta imoral e depravada, não santa, são espíritos maus sem terem corpos que entram nas pessoas, podendo mais de um demônio fazer morada na mesma vítima, e os efeitos dessa possessão são loucuras e enfermidade do sistema nervoso. Sua atividade, em geral, tentam subverter os propósitos de Deus, tentam esconder a autoridade de Satanás, podem ser usados por Deus na realização de seus propósitos. Esse texto também tentam estender a autoridade de Satanás, eles procuram dominar todas as áreas onde eles têm espaço para fazer isso. Em particular, eles podem causar doenças, podem possuir humanos, podem possuir animais,
se opõem ao crescimento dos filhos de Deus, disseminam falsas doutrinas, heresias e fofocas no seio da igreja. Então isso não vem de Deus, essas coisas. Formas de atuação, de fora para dentro. Podemos ser tentados e oprimidos sem estarmos endemoniados. Jesus padeceu essas duas formas de ataque. Ele foi tentado e ele foi oprimido. Certo, irmão? Está aí os textos bíblicos. A tentação é na carne e a opressão é na alma. De dentro para fora. A possessão, a habitação de demônios numa pessoa e exercendo controle e influência sobre ela. De novo a observação, o verdadeiro crente não pode ser possuído por demônios, porque tem o Espírito Santo dentro de si mesmo. Contudo, alguém que se diga ser o que não é, pode manifestar os demônios dentro de si mesmo. Cada um deve saber como está a vida diante de Deus. Característica da possessão, né? Doenças físicas e mentais, aí os textos bíblicos, e nem toda doença é possessão maligna, mas a possessão permanece até o poder do Evangelho de Jesus Cristo chegar. O destino vão ser lançados no abismo, outros serão soltos na grande tribulação, e o destino definitivo, lago de fogo e higiene. Os demônios se apoderam dos corpos para induzirem pessoas a pecar e adorar o diabo por rituais, pela dor, falsas promessas e ameaças terríveis. O corpo é um lugar desejado, que traz descanso e prazer. Essa nova criatura, com dons do espírito maligno de adivinhação e força sobrenatural, representa a imitação do poder do Espírito Santo nas pessoas. O anticristo é uma pessoa que vai estar, Satanás vai estar possuindo para dominar esse mundo. Meus queridos irmãos, encerrando esse estudo, peçamos ao nosso Senhor o dom de discernimento de espíritos. Estudar sobre demonologia não é muito gostoso, não é muito aprazível, mas precisamos, irmãos, para que as nossas vidas encontrem força e ânimo no Espírito de Deus e alcancemos sempre vitória, guardados e protegidos pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus e por uma vida santificada na presença de Jesus. Deus abençoe vocês e aguardamos vocês nos próximos estudos da palavra do Senhor. Uma bênção seja a vida de todos vocês em nome de Jesus.